Tá bom. Olá, caro estudante concurseiro, bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Método da Aprovação. Hoje daremos continuidade à nossa playlist de História, continuando com os vídeos do Egito Antigo. Antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve nesse botãozinho vermelho, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, deixa um comentário com sugestões para os próximos vídeos e segue a gente nas redes sociais. Então, bora lá para mais uma aula do Egito Antigo. Hoje vamos falar sobre economia, agricultura e artesanato. Então, vamos lá. A economia do Egito Antigo se baseava principalmente na atividade agrícola. Além disso, a gente também tinha a pecuária e a pesca. No Antigo Egito, a economia e assim também outras atividades ficava concentrada com o poder todo no faraó. Além disso, havia muita cobrança de imposto naquela época. Então, como havia muita abundância, tanto com a pesca, com a pecuária, com a agricultura, o comércio da região, então havia muita arrecadação de impostos também. O comércio, ele se baseava na troca de mercadorias através principalmente do mar Mediterrâneo. As matérias-primas, elas vinham principalmente da Grécia, não existia nenhum tipo de moeda de troca, era mesmo o regime de escambo, troca de mercadoria por outra mercadoria. Além dos produtos produzidos lá no Egito Antigo, com atividade agrícola, também havia um forte comércio de vinho, perfumes, madeira e metais preciosos. A importância do rio Nilo para o Egito Antigo. O rio Nilo ele contribuía bastante para a agricultura. Ele, conforme eu já disse, a região tinha bastante abundância de água por conta do rio Nilo, que favorecia muito ao cultivo, das plantações ali próximas, porque nunca faltava água para poder irrigar essas plantações. E o rio Nilo era considerado um presente dos deuses, porque além dessa forte atividade agrícola, ele permitia também uma forte atividade da pesca, tá? Que também tinha bastante abundância de peixes na região para que fortalecesse o comércio e a economia. Além disso, o rio Nilo ele contribuía também para a região por uma questão religiosa, por essa coisa deles acharem que tudo era um presente dos deuses. Então, isso era muito importante para os egípcios. A agricultura. Os principais produtos cultivados na região eram figos, uvas, pepino, alho, cebola, alface, papiro, ervilhas, muitos outros. Esses produtos eles eram utilizados para a alimentação própria dos egípcios e também para o comércio da região, como já explicado anteriormente. O trabalho agrícola era realizado pelos camponeses, que eram os próprios moradores egípcios do local, em alguns casos também os escravos. Entre a semeadura e a colheita demorava cerca de 4 ou 5 meses. E aí os egípcios também dedicavam a agricultura para obter azeite e outros óleos vegetais para os fins culinários ou cosméticos. Para colher os grãos, como o trigo, por exemplo, era usada uma foice de madeira. O trabalho para esse tipo de grão era totalmente manual. Um homem ia à frente, ceifando, enquanto uma mulher que estava logo atrás recolhia tudo e colocava nos cestos. O trabalho dos egípcios sempre foi um exemplo, pois eles eram muito organizados e tinham ótimas ferramentas de trabalho. A pecuária também era uma atividade muito importante para a economia do Egito Antigo, principalmente a criação de porcos e carneiros. Tá? Então, os egípcios eles eram bastante inovadores na questão do cultivo, das tecnologias agrícolas e na utilização dos animais e criação de animais para consumo. A pesca, conforme já mais ou menos destacado, era muito forte na região por questão da abundância que havia do rio Nilo e também era muito comercializado nas trocas. O artesanato também era muito forte
Os artesãos egípcios produziam desde objetos pequenos até objetos muito grandes. Eles usavam ferramentas como o machado, o arco e pertenciam a uma minoria, já que a maior classe trabalhadora era formada por camponeses e escravos. Os artesãos passavam a profissão de pai para filho, e aqueles artesãos que se destacavam podiam ser convocados para trabalhar diretamente com o faraó. Os demais, que não obtinham tanto destaque, eles trabalhavam para atender os moradores da região lá no comércio. A máscara funerária de Tutancâmon é um dos objetos mais famosos já produzidos pelos egípcios, que é essa que vocês estão vendo brilhando aí na tela. Os principais artefatos produzidos pelos artesãos iam desde cestos, tecidos, que eram muito bonitos e eram muito valorizados na região, os vestuários extremamente elegantes que eles utilizavam, cordas e entre outras coisas. Então, essa é a economia, o comércio, a agricultura, o artesanato da região do Antigo Egito. Vocês viram aí a extrema importância do Rio Nilo para a região. Nas próximas aulas vamos falar sobre mais algumas questões importantes do Egito Antigo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não curtiu ainda, deixe o seu like e aguarde os próximos vídeos. Até mais. Um abraço.